O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Pois bem, meus amigos, quem acompanha o canal aqui sabe que eu não costumo usar esse urgente para qualquer coisinha. É urgente mesmo e eu não exagerei, literalmente. Bolsonaro pode ser preso nas próximas horas e eu vou mostrar todos os detalhes dessa treta para vocês. E claro, já vou aproveitar o vídeo de hoje para mostrar a estratégia da oposição para tentar recuperar a democracia e a liberdade do nosso povo. E também eu vou comentar, claro, a participação de ontem de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo no podcast Inteligência Limitada e mais algumas outras coisinhas. Então, se vocês já gostaram da pauta, me ajudem a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Bom, vamos começar aqui com a votação. Quem tá acompanhando a política sabe que na semana passada Moraes submeteu Bolsonaro a medidas cautelares. Essa foi uma decisão monocrática que ele tomou sozinho, mas logo depois ele já colocou para votação ali da primeira turma e quase todos os ministros haviam votado, já haviam formado maioria para ficar ali segurandinho a mão do Xande, e a gente estava na expectativa do voto do Fux, mesmo que ele não fizesse diferença, mas a gente estava curioso para saber o que Fux diria sobre isso, e tá aí. Fux diverge de Moraes e vota contra as cautelares impostas a Bolsonaro. Com o voto do ministro, o julgamento da primeira turma ficou 4-1 para referendar a decisão de tomar essas medidas cautelares aí contra Bolsonaro. Eu vou ler um trechinho aqui da decisão do ministro. Ele diz o seguinte: em decorrência dessa constatação, verifico que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão e comunicação, sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que legalmente autorizam a imposição dessas cautelares. Então, nós temos aí o único juiz de carreira dando um voto de realmente um juiz imparcial, mas, infelizmente, foi voto vencido. E antes da gente entrar no assunto da prisão do Bolsonaro, também quero destacar aqui que o Barroso está evitando falar sobre o cancelamento dos vistos aí dos ministros. Interessante, porque eles sempre falam tanto sobre todos os assuntos. Dessa vez, Barroso diz que está evitando falar sobre esse assunto, mas que ele é visto com importância. Que diferença, né? Logo depois da eleição do Trump era piada. Agora já ganhou importância. E a PF ameaçando o Bolsonaro por causa da história do pendrive. Lembra quando teve a busca e apreensão na casa dele? Ele disse que um dos agentes foi ao banheiro e voltou com um pendrive, que provavelmente essa prova teria sido plantada. Pois a Polícia Federal ameaçou através da mídia. Tá aqui a coluna do Igor Gadelha, ó. PF promete divulgar vídeos se Bolsonaro insistir em pendrive plantado. Cúpula da PF promete divulgar vídeos das buscas em endereço de Bolsonaro, caso o ex-presidente volte a dizer que o pendrive foi plantado. Então tá aí, né, a polícia ameaçando, totalmente democrático esse método. E já que a gente tá falando sobre as restrições, talvez um detalhe que muitas pessoas não tenham percebido, nem eu mesmo tinha percebido, porque não moro no Distrito Federal, mas essas restrições do Alexandre de Moraes dificultam a ida do Bolsonaro até hospitais. Olha que grave é isso. Por quê? O Bolsonaro não pode se apresentar de nenhuma representação diplomática. E aí a gente lê aqui as letras miúdas da manchete. Todas as representações diplomáticas em Brasília estão no caminho dos principais hospitais da capital federal. Esse presidente teria de traçar uma rota complexa para não descumprir ordem do STF. Então, se o Bolsonaro precisar de uma forma emergencial chegar até o hospital, ele não vai conseguir. Ou ele vai descumprir a decisão do Alexandre de não se aproximar das embaixadas, ou ele vai até mesmo podendo perder a vida, né? Num caso emergencial, com a saúde debilitada do Bolsonaro,
mas é isso que o sistema quer há muito tempo, tanto é que já tentaram com uma facada eliminá-lo da face da terra. E aí nós chegamos na história do efetivamente que o Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Bom, começou com o anúncio de Bolsonaro de que ontem ele daria uma entrevista ao portal Metrópolis, mas logo depois ele cancelou porque o Alexandre de Moraes emitiu um novo despacho dizendo que nem por terceiros, né, nem de forma nenhuma, não pode nada do Bolsonaro, nada que o Bolsonaro fizer, de ser respirar, qualquer coisa, não pode ser publicado na internet. E hoje a gente sabe que todos os portais, inclusive as grandes emissoras de televisão, inclusive a Globo, corta os trechos das entrevistas e coloca nas suas redes sociais. Na prática, proibiu o Bolsonaro de falar em público, né? Então, com medo de ser preso, o Bolsonaro cancelou a entrevista que ele daria ao Metrópolis, né? Que o Metrópolis transmite nas redes sociais. O ex-presidente daria essa entrevista, mas alegou o medo de descumprir medidas cautelares impostas pelo Alexandre de Moraes. A entrevista seria para essa jornalista aqui, que é a Andressa Matais, e olha só que interessante as palavras que ela usa. Ela falou com os ministros do STF e reportou isso para o público. Presta bem atenção nas palavras que ela vai usar aqui. A questão do Bolsonaro, para não haver dúvidas de quem está assistindo, mas ele tem falado aqui, tem falado ali. O Bolsonaro tem dado entrevistas em coletiva ou para veículos que não usam, né, o YouTube para sua transmissão, que é o nosso caso. Eu conversei com 2 ministros do Supremo e com a alta cúpula da Polícia Federal com relação a esse temor do ex-presidente Jair Bolsonaro de ser preso se desse uma entrevista diretamente, né, veiculada no YouTube. E há sim uma dúvida por parte dos ministros com quem eu conversei de que a decisão do Alexandre de Moraes não deixa muito claro, embora não restrinja a possibilidade dele dar entrevista, da utilização de uma rede social diretamente para se veicular essa entrevista. Então, um dos ministros me disse o seguinte, que a decisão do Alexandre de Moraes é para silenciar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse caso, a cautela do Bolsonaro e da sua equipe de advogados estaria ali correta. Vou fazer um comentário. Então, o objetivo da cautelar do Alexandre de Moraes é silenciar o Bolsonaro. É a mais perfeita definição de censura. Quando se silencia uma pessoa porque ela pode no futuro dizer algo que seja, sei lá, perigoso. Então, isso é literalmente a definição de censura, que foi a última decisão do Moraes, que infelizmente, para quem acompanha a política, não surpreende. Tá aqui, ó, veto de Moraes à divulgação de entrevistas de Bolsonaro em redes sociais confunde e gera críticas. Mas é assim que funciona nas ditaduras. Eles não falam ali literalmente, Bolsonaro está proibido de falar em público, de dar entrevista, de usar sua rede social, não pode falar nada. Eles não vão deixar isso claro na decisão. Eles fazem textos dúbios, que é para poder fazer interpretações elásticas e prender quem eles desejarem de acordo com o momento. É assim em todas as ditaduras, na brasileira não seria diferente. Então aqui os especialistas avaliam que não está clara a amplitude da ordem. Esse é o objetivo, né? A ordem do ministro, e que a medida, ela abrange cidadãos e a imprensa. Parabéns, Folha, parabéns, vocês conseguiram perceber. Quem também percebeu, vou dar aqui os parabéns, o jornalista da CNN, o Gustavo Uribe, que compartilhou a matéria da CNN, mas eu quero aqui o texto que ele escreveu, olha só que interessante. A decisão na prática restringe Bolsonaro de falar em público. Não estava exagerando, tá aí, ó. Gustavo Uribe, que tem um viés até mais à esquerda da CNN, conseguiu enxergar. Restringe Bolsonaro de falar em público, já que qualquer declaração pode ser filmada e publicada em redes sociais, além de limitar o exercício do outro lado, um dos pilares da atividade da imprensa. Parabéns, Uribe. Parabéns por ter conseguido descrever a realidade, porque a decisão do Bolsonaro, a decisão do Moraes proíbe o Bolsonaro de falar em público, mas é uma censura à livre imprensa, que não pode entrevistar o ex-presidente, e a população quer saber informações a respeito desse assunto dos dois lados, não só de um lado. Então, nada democrático, até o Gustavo Uribe conseguiu reconhecer dessa vez. E aí sai essa matéria aqui no radar, que é bem interessante também, ó. Deputados levam, entre aspas, Bolsonaro para as redes sociais e driblam decisão de Alexandre de Moraes. Pelo menos 10 parlamentares e apoiadores bolsonaristas usaram as redes para espalhar conteúdos produzidos durante a visita do ex-presidente ao Congresso.
Por quê? Os parlamentares de oposição ontem convocaram, né, toda a oposição para que acabe com o recesso e no meio desse turbilhão que estamos vivendo, o Congresso trabalhe, porque é um absurdo o Congresso estar fechado no meio de toda essa loucura que estamos vivendo, e ainda temos aqui as sanções do Trump, que eu nem falei a respeito disso ainda no vídeo de hoje. Então, os parlamentares teriam obrigação de todos eles estarem trabalhando neste momento e não passeando. Pois bem, ontem foi convocada uma coletiva da oposição. O Bolsonaro iria falar nessa coletiva, mas devido à decisão do Moraes, ele achou por bem ficar lá na salinha do PL. Teve a coletiva, já falo para vocês, o Sóstenes mostrou quais são as estratégias da oposição, quais são os próximos passos da oposição, mas, obviamente, Bolsonaro ali foi filmado e começou a sair em diversas redes sociais vídeos do Bolsonaro, incluindo esse daqui que foi o que originou a desculpa, dessa vez, do Alexandre para prender o Moraes. Então, vou mostrar para vocês aqui o vídeo que eu baixei do portal Metrópolis. Uma pessoa inocente. Ao silêncio! Ao silêncio! Que estão fazendo com o ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a polícia toda. O senhor não está vale para mim é a lei de Deus. Amém. Ok? Essa tornozeleira é a libertação do Brasil. Força, presidente. Tamo junto, presidente! A aglomeração continua. Então, logo depois desse vídeo, sai um novo despacho do Moraes. Moraes chama advogados de Bolsonaro para explicar descumprimento de medidas e alerta sobre prisão. Então, este vídeo que o Bolsonaro mostra a tornozeleira e fala que está sendo vítima de uma injustiça é considerado um crime pelo regime ditatorial tirânico que estamos vivendo no Brasil. Ministro da STF proibiu o presidente de fazer postagens em suas redes sociais ou terceiros, mas na tarde dessa segunda, o ato de Bolsonaro na Câmara apareceu em vídeos em diversas plataformas, dele mostrando ali a tornozeleira. O Moraes deu 24 horas para os advogados do Bolsonaro darem alguma explicação. O prazo de 24 horas se encerra hoje à noite. Então, nas próximas horas, entre hoje e amanhã, há sim uma probabilidade, infelizmente uma grande probabilidade, do Bolsonaro ser preso. E é por isso que eu usei o urgente e eu não estou exagerando. Tá aí para vocês. Sempre entrego o conteúdo honesto, né? Vamos adiante. E nessa coletiva, qual que foi a estratégia traçada pela oposição que o Sóstenes revelou durante a coletiva? Bom, eles já disseram que eles estarão lá no Congresso trabalhando. Parabéns. Primeira coisa, parabéns por essa atitude. E daí ele comunicou que vai criar 3 grupos de parlamentares organizados em esquema de comissão para coordenar a reação da oposição. O primeiro grupo é o grupo da comunicação, liderado pelo Gustavo Gayer, que não tem nem discussão, né? Ele é muito bom nessa área. O segundo, mobilização no Congresso Nacional sob o comando do deputado Cabo Gilberto. E o terceiro, uma mobilização nacional liderada pelo Zé Trovão e pelo Rodolfo Nogueira. Esses dois, pelo que eu apurei, foram escolhidos aí pela sua proximidade com os caminhoneiros. Teremos mais manifestações. Eu já vi diversas convocações para esse domingo e parece aí que está rolando uma aproximação, inclusive com os caminhoneiros. Mudando de Bolsonaro, vamos aqui do Bolsopai para o Bolsokid. Temos Eduardo Bolsonaro, em mais uma medida super democrática, totalmente respaldada na nossa legislação e na nossa Constituição, de maneira maravilhosa. Ele bloqueou a conta, o Pix e os bens e as contas, tudo do Eduardo Bolsonaro aqui no Brasil. Tá aqui a coluna do Capelli, ó. Moraes bloqueia a conta Pix de Eduardo Bolsonaro, que reage à decisão. O ministro Alexandre de Moraes bloqueou as contas do deputado federal, alvo de investigação após sanções do Trump. Mas não foi só as contas, tá? Ele fez bloqueio de bens também. Aí eu pergunto pra vocês, quantas pessoas tiveram contas bloqueadas e bloqueios de bens no caso do roubo do INSS? Quantas pessoas estão presas? Só, né? Fica a pergunta. E aí o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo foram ao podcast Inteligência Limitada. Foi sensacional a participação deles dois,
Mas esse recorte aqui do Vilela fala bastante, assim, a crise de inteligência que estamos no Brasil. Já falei para vocês que o nome do podcast dele é muito adequado, Inteligência Limitada. Ele mostra aqui nesse vídeo por que ele tem uma inteligência limitada. Escuta. Opinião. Eu acho que a gente tá longe de uma ditadura. Olha que bacana. Tem excessos pra caramba, mas eu não acho que a gente tá numa ditadura. Tanto que a gente tá fazendo esse programa aqui, né? Isso é um sinal. Mas tem como você tem coragem de chamar o argentino? Aí não. Aí o Monark fez isso e perdeu todas as redes sociais, né? Pois é. Então isso acontece aonde? Numa democracia? Ah, não sei. Tem umas coisas aí que, né? A gente... melhor não arriscar. Melhor não arriscar, inclusive falar que estamos numa ditadura, porque o fato de eu aqui estar hoje dizendo pra vocês que nós estamos vivendo em uma ditadura de toga, me coloca em risco. A qualquer momento a ditadura pode, sei lá, olhar o meu vídeo e não gostar do que eu falei, tanto que uma das provas de crimes do Eduardo Bolsonaro é uma postagem que ele chama o Alexandre de Moraes de gangster de toga. Então, na cabecinha do Vilela, ele só vai entender que é ditadura quando fecharem o podcast dele. E se a gente continuar nessa toada? Isso vai acontecer, mas aí já vai ser tarde demais, né? Então, tá aí, mais uma vez, a grande inteligência do Vilela, que só é ditadura se o podcast dele for derrubado. E aí, do outro lado, temos o Sapo Cachaceiro com o microfone na mão. Ele foi pro Chile conversar com um bando de comunista para discutir democracia. É uma palhaçada. E aí ele soltou algumas declarações que conseguem piorar ainda mais a nossa situação. Tá aqui, ó. Ele disse que a guerra tarifária vai começar na hora que ele der a resposta pro Trump. Trump não é páreo para o Sapo Cachaceiro. Tem que rir para não chorar, né? Rui Costa também se manifestou, ó. Se os Estados Unidos mantiverem as tarifas dia 1º, Brasil anunciará reciprocidade. Vocês estão ouvindo? Atenção, empresários! Atenção, isso é para vocês. Vocês fizeram reuniãozinha com Lula, pediram para ele, para com esse negócio de reciprocidade, a gente vai se ferrar. Tá aí eles vociferando de novo. Porque eles querem esse tarifácio. Eles querem destruir o Brasil. Eles precisam destruir a economia brasileira para implantar o regime socialista total que eles querem. Ainda não conseguiram, mas está bem próximo, sim. Ele ainda falou, e essa daqui até em partes eu concordo, ó. No Chile, Lula defende regular as plataformas digitais, tá? Essa parte eu não concordo, que é censura. Aí depois ele diz o seguinte, que eleições periódicas não garantem democracia. Parabéns, Lula. É verdade, porque as ditaduras modernas, elas fazem um simulacro de democracia. Aí elas fazem um simulacro de eleição para enganar pessoas como o Rogério Vilela, que acham que só é ditadura quando derrubar o podcast dele. Então eles fazem ali uma eleição, mas só pode participar o candidato que não vai, né, falar coisas que eles não gostam. Aí se ganhar algum candidato da oposição, depois eles inventam um motivo e caçam o mandato. Isso sem falar, né, em contagem de voto feita de várias formas. É assim que as ditaduras modernas fazem para fingir que são uma democracia, realizando eleições periódicas. Estou falando Brasil? Jamais. Jamais falei do Brasil. Até porque, né, na nossa democracia não convém falar. Mas é o que acontece, de fato, na Venezuela, que fica mais fácil para o pessoal ver, porque lá o socialismo ele já está numa fase adiantada, entendeu? Mas nós estamos caminhando para isso. Aí depois eles... Bom, vão... Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que rir para não chorar. O governo cria um grupo para desenvolver um GPS nacional. Ai, meu Deus, só falta eles dizerem que o GPS vai ser desenvolvido pelo Correio. Mas não, vai ser desenvolvido pela ABIN. Eles fizeram um grupo lá da ABIN para elaborar estudos, porque o GPS é uma tecnologia dos Estados Unidos e o Trump é uma das opções, pode bloquear o uso dessa tecnologia. Afinal de contas, ele não é obrigado. A gente não tem o direito de entrar nos Estados Unidos, usar a tecnologia dos Estados Unidos. Isso é uma concessão que eles fazem para nós, porque a gente vivia num regime democrático. Mas agora as coisas estão mudando, principalmente a relação do Lula com o Irã e as medidas ditatoriais do nosso querido Xande. E vocês pensaram por aí? Não, o governo ainda anunciou que vai cobrar 1% de pedágio para liberar emendas, que antes era orçamento secreto, né? Agora é emenda Pix.
Então, eles vão cobrar imposto das emendas. É um negócio, assim, surreal. Imposto do imposto. Temos o Tarcísio se manifestando daquele jeito. Sem citar Lula, Tarcísio diz ser necessária a pacificar a relação com os Estados Unidos. Vamos direto aqui ao que ele disse? Olha que bonitinho. Quem fala em nome do Brasil tem que ter esta compreensão. Vai pedir uma compreensão pro ditador. Ó o nível da alienação. Quem fala em nome do Brasil tem que ter esta compreensão. Tem que trabalhar para distensionar as relações. Tem que trabalhar para pacificar. Tem que trabalhar para entender o jogo geopolítico. Entender que o Brasil não ganha nada ao se aliar a determinados blocos em detrimento de outros. Ele explica isso para o Lula, porque obviamente ele está falando do Lula sem citar o Lula, como se fosse assim, o Lula está equivocado, ele está enganado, ele não está vendo o que está acontecendo. Ele acha que do outro lado tem uma pessoa que realmente está interessada no bem do Brasil e dos brasileiros, e não um partido interessado em implementar um regime ditatorial aliado ao que há de pior no mundo. Cuba, Venezuela, Irã, porque sempre foi assim, sempre, não há nenhuma surpresa. Eles sempre deixaram isso muito claro. E aí o Tarcísio vem com essa de que preciso de compreensão. Eu imagino uma pessoa chegando lá para Stalin, um político falando assim, o Stalin, ele tem que ter uma compreensão que fechar a Ucrânia e roubar toda a produção dos agricultores não traz nada de positivo para o país. E as pessoas morrendo seca no meio da rua, no Holodomor. Se o Tarcísio vivesse naquela época, eu imagino que ele ia falar isso. Porque é um negócio, assim, totalmente fora da realidade. E quem é que está comemorando isso? Obviamente, os pecuaristas dos Estados Unidos estão aplaudindo o tarifaço e querem banir carne do Brasil. Não é de hoje. Quem assistiu Yellowstone tem um trecho, eu acho, na última temporada, onde eles levam os bois pro Texas, porque dá um problema ali na fazenda deles, e tem uma conversa entre os cowboys no Texas falando justamente isso aqui, sobre a carne brasileira. Então isso aqui, ó, já vem de muito tempo e o Trump já falou que ele quer fazer o Brasil grande de novo, ele quer fazer os Estados Unidos grande de novo. Se nós formos os aliados dele, melhor para nós. Se nós estivermos do lado dos inimigos, porque foi isso que o Alexandre de Moraes escreveu numa das últimas decisões, que inimigos estrangeiros, se nós somos inimigos dos Estados Unidos, é óbvio que eles vão tocar isso aqui para frente. Então, atenção, pecuaristas, este é o projeto do PT para vocês, para que vocês não possam mais produzir o gado e dependam do Bolsa Família para sobreviver, assim como a população de Cuba. Tá aqui, ó, constatação. Empobrecimento brasileiro. Estudo do FMI mostra que o Brasil se aproxima cada vez mais da metade mais pobre do mundo. Casualmente, essa metade mais pobre do mundo é formada por países de regime socialista. Casualidade! O país pródigo em gastos e impostos, que é o modus operandi do socialismo, escolheu ser indigente. E, se não mudar, será. Parabéns, Estadão. Vocês que ajudaram o Brasil a caminhar aí para esse abismo. Duas notícias boas pra gente terminar o vídeo com o coração mais quentinho. A maravilhosa Bia Kicis, que obviamente está lá trabalhando, oficiou como vice-líder da minoria o presidente da Câmara dos Deputados pela suspensão do recesso branco dos deputados. E não sei como está no resto do Brasil, eu vou passar o vídeo aqui sem o som, tá? Mas ontem, segunda-feira, em Porto Alegre, os nossos guerreiros maravilhosos estavam lá fazendo buzinaço. Como é que tá aí na sua cidade? Tá rolando buzinaço? Você já viu convite, convocação de manifestação para este domingo? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui! Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.